Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Espero que todos tenham um bom dia hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, início de final de semana. Toque de recolher, gente, todo mundo em casa a partir das 10h30, tá? Se precisar sair, tome todas as medidas de segurança, mas se puder, gente, fica em casa, por favor, porque os números estão disparando e a gente não quer ver ninguém doente, né? Principalmente porque o nosso sistema de saúde não comporta. Então, como que a gente vai se curar depois de pegar esse vírus, gente? E não caiam nessa história de, isso aí não existe, isso aí é conto da carrochinha, tá, gente? O vírus está aí e ele está levando pessoas que nós já vimos na rua, que nós conhecemos de vista, tá, gente? Está chegando cada vez mais perto. Enquanto a dor é a dor de uma família que a gente não conhece, né? Então a gente vai levando, né? A gente, eu não conheci. Será mesmo que existe? Eu não conheço ninguém. Mas quando é da nossa família, quando chega mais próximo, aquilo vai, né, dando uma agonia, gente, dando uma, né, causando séria dificuldade da gente de entender as coisas. Então, por favor, gente, é melhor prevenir. Eu não acredito. Mas se previna, né? Se previna. Não acredita? Mas se cuide para não pegar, né? A gente não paga para ver. Bom, mas hoje é dia 19 de junho e a gente vai ao que interessa então agora, que é a nossa aula de ciências. Na semana passada eu terminei a aula falando sobre a água e que ela é um solvente, né, gente? Então, eu trouxe aqui para vocês lerem um copo de água, tá? Pura, limpa, transparente, né? E eu trouxe aqui também um óleo de cozinha, tá, gente? Então, eu vou colocar aqui, ó, o óleo na água. Reparem, gente, que o óleo ficou em cima. Eu tinha pedido, né? Eu tinha passado essa experiência para vocês. Mas todo mundo preferiu fazer a do açúcar e a do sal, né? O açúcar e o sal, eles se dissolvem na água, eles somem. Se você colocar açúcar numa quantidade superior a, por exemplo, essa quantidade de água, ele vai se acumular no fundo, né? O açúcar se acumula no fundo aqui, se você colocar uma quantidade maior do que esse solvente consegue misturar, tá? Mas no caso do óleo, gente, eu posso misturar o quanto eu quiser aqui, eu não trouxe uma colher, mas eu posso misturar o tanto que eu quiser, que a hora que eu paro de mexer, o óleo volta para cima, tá, gente? Então, nesse caso aqui, a água sempre vai ficar embaixo, o óleo sempre vai ficar em cima, né? O óleo é mais pesado, né? A água não é solvente, então, desse componente aqui do óleo, tá? Continuando, nós vamos falar hoje sobre o magnetismo, né? Na página 21, então, o magnetismo. O magnetismo são os nossos, o que se atrai, né? Nós conhecemos como ímã, as crianças adoram ter para brincar, né? Um no outro, assim, um atrai o outro. Os ímãs são usados para separar os metais dos resíduos e facilitar a reciclagem, né? Então, aqui na apostila tem uma máquina aqui, né? Ela tem um grande ímã aqui, então ela vai puxar tudo que é metal daqui. Isso aqui é um parque, né? Uma área de reciclagem. Então, é para isso que serve o ímã, tá? Eles têm a capacidade de atrair os metais. Todos os ímãs apresentam em uma de suas extremidades o polo norte e na outra o polo sul. É igual à Terra, né, gente? Polo norte, polo sul.
E nessas regiões, a capacidade de atrair metais é maior. Então, a região sul e a região norte do ímã atrai muito mais do que as demais áreas do componente magnético. Mas, se a gente tiver dois ímãs e a gente colocar os polos iguais, eles vão se retraírem, tá, gente? Então, você vai tentar encostar e eles vão afastar. Quem tiver ímã em casa, faz isso, tá, gente? Cata lá os ímãs da geladeira da mamãe e tenta fazer a aproximação e a retração, tá, gente? O que acontece? Quando você coloca o ímã lá na geladeira, a parte que atrai, ele vai grudar na geladeira. A outra parte, gente, é o que repele. Então, por isso que às vezes quando você tenta encostar dois ímãs, não dá certo, né? Porque essas duas partes, elas vão se retrair, certo? Na página 22, então aqui está mostrando, né, como acontece essa atração e essa retração, certo? Tem um esqueminha ali, né? Norte-sul, 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 norte-sul. Então, todas as partes, eu falei que o ímã tem o polo sul e o polo norte, né? A região sul e a região norte. Toda essa região que é mais próxima à região sul ou à região norte, nós chamamos de campo magnético, tá? Que mais? Se você aproximar um ferro do ímã numa determinada região, ele vai atrair. Se você colocar numa outra região, pode ser que aconteça dele repelir, certo? Na página 23, já tem o conteúdo que fala sobre as bússolas. Eu não tenho uma bússola, gente. Meu sonho é comprar uma, né? Mas é um objeto um pouco caro, assim, sabe? Não é muito fácil, né? Às vezes a gente tem que ter um poder, né, aquisitivo bom para comprar. Um dia eu vou realizar essa minha vontade. Então, as bússolas eram um instrumento, né, com um ímã, e ele mostrava o polo sul e o polo norte. Então, era um instrumento responsável por ajudar os navios digamos assim, a se encontrarem, a dizer assim, olha, vocês estão aqui e estão indo para lá. Então, a bússola era responsável pela localização daquela navegação. Como que a bússola é composta? Ela é composta por um pequeno ímã, uma agulha magnética, e ela gira livremente em torno de um eixo central. Devido ao campo magnético da Terra, a agulha da bússola sempre orienta na direção norte-sul, tá, gente? Porque o nosso planeta Terra, nós também, a Terra, o planeta, ele também tem uma espécie de ímã lá no Polo Norte e lá no Polo Sul. Então, por isso que os navegadores usavam a bússola, porque o Polo Norte e o Polo Sul, eles chamavam a ponta da agulha, né? Eles usavam a ponta da agulha para mostrar a localização. Isso significa que, como a Terra se comporta como um grande ímã, então a Terra é um grande ímã, que tem seus polos atraídos pelos polos de um outro ímã. O polo norte da agulha da bússola é atraído pelo polo sul magnético da Terra, tá, gente? Então, o ímã da bússola era atraído pelo ímã da Terra, certo? As bússolas foram instrumentos de navegação essenciais para a localização das grandes navegações, e elas são utilizadas até hoje. Então, aqui tem o desenho de uma, tá? Eu vou pedir que vocês coloquem a data de hoje, né, dia 19 de junho,
e que vocês façam o desenho dessa bússola aqui no caderno de geografia. Ou de ciências. Geografia na quarta-feira agora, tá, gente? Desculpa. No caderno de ciências, tá bom? Deixa eu ver, página 24. Tem um Você Sabia que eu vou deixar como leitura, sugestão de leitura para vocês, tá, gente? Essa sugestão de leitura, ela é para você agregar conhecimento, tá, gente? Então, sente-se, abre a apostila na página 24 e faça a leitura do Você Sabia. Tem uma pomba ali. Leia, para você entender o que essa pomba tem a ver com a localização, tá? Na página 24, então, começa o conteúdo de condutibilidade térmica. A energia térmica é uma forma de energia relacionada com a temperatura dos corpos, tá, gente? Quanto maior a temperatura de um corpo, mais energia térmica ele tem. Quando dois corpos estão em temperaturas distintas, eles entram em contato entre si. O corpo com maior temperatura transfere energia ao corpo com menor temperatura. Com isso, a tendência é que o corpo que estava mais frio esquente e o corpo que estava mais quente esfrie. Essa energia em movimento é chamada de calor, tá? Então, por exemplo, a prof ama tomar café, tá? O café é quente. Quando eu coloco ele dentro de uma xícara, a temperatura do café vai ser transferida para a xícara, tá, gente? Então, o café é o corpo que tem a maior temperatura. A xícara é o corpo que tem a menor temperatura. Então, vai acontecer essa transferência de calor, tá, gente? O café que estava bem quente, ele vai esfriar e a xícara que estava fria vai esquentar, tá, gente? Então, isso é condutibilidade, tá? Há materiais que são bons condutores de calor, permitem que o calor seja transmitido através da com facilidade para outros corpos. Essa característica é chamada de condutibilidade térmica. Eu acabei de explicar, né? A transferência do café quente para a xícara fria. A xícara fria vai esquentar e o café vai esfriar. Então, isso é condução de termologia, tá, gente? É condução de calor, digamos assim. Alguns materiais que são condutores de calor. Ferro, alumínio e outros metais. Há outros materiais que não conduzem bem o calor, que são chamados de isolantes térmicos, como o isopor, lã, o ar, madeira, plástico, entre outros. Então, por isso que a sua mãe, quando ela vai tirar uma panela do fogo, por exemplo, ela usa um pano. O pano, ele não conduz calor. Mas se ela pegasse, por exemplo, né, um pedaço de ferro ou pegasse direto no alumínio, ela iria queimar as mãos, né? Então, por isso que é usado ou então aquelas luvas, né? Ou então um pano de prato, que daí ela pega assim dos dois lados, ou só no cabo, né? Então, o tecido, ele não é um bom condutor de calor. Por isso que ele é seguro na cozinha, né? Para pegar as coisas. O alumínio que compõe a panela é um bom condutor térmico. Já o cabo de plástico e a colher de madeira são isolantes térmicos que evitam queimaduras. Há quem diga que a colher de madeira não é boa para fazer, né, os alimentos, para ser utilizada na hora de preparar os alimentos. Mas ela não conduz calor, então muitas pessoas optam por usá-lo. E o cabo da panela, em geral, ele é de plástico, né? Para que as pessoas consigam pegar. Ou então, de madeira mesmo. Tem algumas panelas que vêm com os cabos de madeira, para você conseguir
pegar a panela na hora de retirar do fogo. Em seguida, ainda na página 25, condutibilidade elétrica. Muitos aparelhos que utilizamos atualmente precisam de energia elétrica para funcionar, como a televisão, o chuveiro elétrico, a geladeira, tem alguns fogões, né? As partículas que formam a matéria têm cargas elétricas que podem ser positivas ou negativas. Quando um material é ligado a uma fonte de energia elétrica, como uma pilha ou uma tomada, as cargas elétricas deslocam-se de forma ordenada, formando uma corrente elétrica que, ao passar pelos componentes dos aparelhos, faz com que eles funcionem. Tá, gente? Então, a energia, ela que chega às nossas casas, ela é positiva, negativa e um fio neutro. Tá, gente? E, em geral, a instalação elétrica ela é feita assim: um fio positivo, um fio negativo e um fio neutro, tá? As cores, gente, pode ser vermelho, pode ser preto, pode ser azul, pode ser amarelo, depende. Aí depende de como o eletricista vai fazer a instalação, tá? Alguns materiais são bons condutores de energia elétrica. Nós podemos citar alguns metais, como, por exemplo, o cobre. O fio de cobre, ele é o mais utilizado para fazer a transmissão da energia elétrica para que ela chegue, né, às tomadas, até os aparelhos que a gente tem em casa. Há outros materiais que não permitem a passagem da energia, da eletricidade, como, por exemplo, plástico, borracha, vidro, cortiça. Então, gente, você já, um dia, assim, por acaso, vocês pararam para pensar por que o carro tem 4 pneus de borracha? Por quê? Para que ele não conduza a eletricidade, né? Se você estiver dirigindo um carro, se você estiver dentro de um carro, cair um fio de alta tensão, enquanto você estiver dentro do carro, em cima da borracha, você está salvo. Você abriu a porta e saiu, fritou, tá, gente? Então, o mais seguro num caso, né, de acontecer, por exemplo, você está dentro de um carro, caiu um fio de alta tensão sobre você, é você chamar socorro, né? Você tem um telefone celular, chamar socorro e esperar até que desliguem, né? Em geral, a companhia elétrica tem um socorro desse. E olha, gente, já aconteceram inúmeros acidentes com esse tipo de condutibilidade elétrica aí, tá, gente? Então, por isso que plásticos, borracha, vidro e cortiça são isolantes. Então, o carro está isolado enquanto você estiver sobre os 4 pneus. Os cabos e os fios elétricos que são usados nas instalações de residências geralmente são compostos de cobre, um bom condutor de eletricidade, e são revestidos por plástico, um material isolante que permite a manipulação com maior segurança. Então, os fios, eles em geral são assim, ó. Né? Como tá mostrando aqui, ó. Esses pedacinhos aqui são os cobres, né? Por isso que ele tem muito valor no mercado. Por isso que acontece bastante roubo, né, dos fios. O que mais? Conecte o assunto. Circuito elétrico. O circuito elétrico. O circuito elétrico é um conjunto de componentes pelos quais a corrente elétrica passa. Os circuitos elétricos simples são compostos por um gerador, que produz energia elétrica, por exemplo, uma pilha. Os condutores, que são os fios ligados todos os componentes através dos quais a corrente elétrica passa, né? Então, a pilha, os fios. O resistor, que é um aparelho que funciona ligado à corrente elétrica, por exemplo, uma lâmpada ou um aparelho elétrico. O interruptor, que é uma chave que, quando fechada, permite a passagem da corrente elétrica pelo sistema e, quando aberta, impede a passagem pelo sistema
da corrente elétrica. Então, aqui nós temos um esquema, tá? Quando acionamos o interruptor em nossa casa para acendermos a luz, estamos fechando o circuito elétrico e permitindo a passagem da corrente elétrica. Quando a gente faz o contrário, a gente abre ela, né? Então, agora, na página 28, nós temos um teste, né? E para isso, você vai precisar de um material, né? Montando um circuito elétrico, você vai precisar de fita isolante, 2 pilhas, uma lâmpada e 3 pedaços de fio com cerca de 10 centímetros cada um, pedacinhos. Então, aqui na página 28 e 29 está a experiência de hoje que vocês vão fazer, tá? Que é a nossa atividade de hoje. É a atividade prática. Na página 30, 31, 32, 33, 34. Isso. E são os exercícios da unidade 1, tá, gente? Então, todos esses exercícios, são bastante exercícios, eu sei, tá? Mas como vocês só têm mais a aula de ciências na sexta-feira, então eu vou passar todos, tá? Exercício 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Certo? Até a página 35. Certo? Então, é isso a nossa aula de ciências de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, você me manda uma mensagem, um áudio e pergunte, tá bom, gente? Que eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês, sempre que possível, né? Porque às vezes a prof demora um pouquinho, mas a prof responde, tá, gente? É que é bastante mensagem, é bastante dúvidas, às vezes né, acontece também alguma coisa, mas eu sempre respondo vocês, tá bom, gente? Não fiquem com dúvidas nunca, certo? Gente, beijo, bom final de semana. Se puder, fique em casa, se cuide.